E como você já viu na nossa abertura, bombeiros de Rio Preto encontraram agora há pouco na represa municipal o corpo daquele homem que a gente falou ontem, você viu também hoje no Balanço Geral, morreu afogado nesse local aí. A gente vem acompanhando desde então. Vamos para lá ao vivo agora. Já coloca para a gente, Uri Macri, que ontem abriu a edição, a exemplo de hoje, falando, né, dessa possibilidade de afogamento, dessa procura que começou no finzinho da tarde, início de noite. A gente mostrou os primeiros trabalhos, os primeiros passos das equipes do Corpo de Bombeiros. Hoje pela manhã, mais uma vez a gente retornou, a gente passou quase que todo dia acompanhando, porque a gente tem sempre muita expectativa quando alguém desaparece, principalmente nessa situação. E agora à tarde, agora há pouco, né, naquele sobrevoo que você viu nas imagens, e já já a gente mostra mais uma vez, a equipe do Águia, nesse apoio ao Corpo de Bombeiros, facilitou, né, e deu uma finalização para essa ocorrência que até então estava, né, gerando muita angústia, né, porque é uma vida, né, que se foi e que estava desaparecida. Oi, Yuri, boa noite para você. Quais os detalhes que você tem nesse momento? Oi, Nelson, boa noite para você e também para os nossos telespectadores. A gente vem acompanhando essa história toda, fomos uma das primeiras equipes a vir ontem para esse ponto da represa municipal para cobrir toda essa história, né? A princípio, esse homem teria submergido bem próximo ali da ponte do Lago 1 da represa, mas a localização onde ele foi encontrado foi bem pertinho aqui do anfiteatro Nelson Castro. Nós retornamos para esse ponto para saber como estava essa busca toda, né? Já tínhamos cobrido no Balanço Geral, né, o período da manhã e também nesse início da tarde. Quando nós chegamos aqui, a gente presenciou o voo do Águia, que dava suporte para esses mergulhadores que também estavam ali buscando, fazendo esse trabalho de mapeamento aqui no Lago 1 da represa municipal. Vou pedir para o pessoal do Twitter colocar na tela do nosso telespectador o momento, então, em que esse agente do Águia, né, esse policial do Águia, indica para os mergulhadores que estavam na água que o corpo, né, a localização exata desse corpo. Então, esses mergulhadores que estavam em um bote, eles seguem em direção a esse corpo aqui no Lago 1 e conseguem, então, com uma capa, fazer a retirada do corpo desse rapaz que ainda não foi identificado. É válido a gente ressaltar, não temos a identificação desse rapaz. E depois que o Águia apontou a localização, esses mergulhadores que estavam aqui no Lago 1, eles conseguiram fazer essa retirada. Claro, a gente percebe todo o cuidado deles para preservar a identificação dessa vítima. Mas nós conversamos com o tenente responsável. Hoje, quem está responsável por essa ocorrência é a tenente Mayara Prado. Ontem foi o tenente Marcos Vinícius, que acabou atendendo a nossa equipe, dando esses detalhes, porque eles trabalharam ontem, né, naquele período ali das 4 horas da tarde até o finzinho da noite. Quando a luz caiu, eles finalizaram esse trabalho e retomaram esse trabalho hoje com uma outra equipe por volta aí das 6 horas da manhã. Eu perguntei, inclusive, para a tenente Mayara, aproximadamente, Nelson, 9 mergulhadores trabalharam aqui no Lago 1 da represa, sem contar o efetivo que dá suporte fora de água. Mas vamos ouvir, então, o que a tenente Mayara disse para a nossa equipe. A gente recebeu várias informações de fontes diversas e eram informações muito desencontradas. Então, haviam afirmações de que essa vítima tinha sido avistada nas canaletas de águas pluviais ali da Murchid-Once. Outra testemunha afirma ter visto essa vítima aqui na represa municipal, próximo da árvore de Natal flutuante, e as buscas foram concentradas nesses locais onde essa vítima teria sido vista por último, pelas testemunhas. Mas não obtivemos sucesso nas buscas. Então, no final da tarde, com o apoio do Batalhão de Aviação da Polícia Militar, o Águia, nós conseguimos localizar esse corpo em um local divergente daquele em que as buscas vinham sendo realizadas, em um local divergente de onde essa vítima teria sido vista por último. Bom, a gente sabe que aqui a represa, ela até tem uma profundidade, ela é rasa, e a gente acabava vendo que tinha mesmo uma vegetação, algo diferente ali, mas por aqui, por essa visão nossa, a gente não conseguia ver que talvez aquilo ali se tratava do corpo mesmo, mas só foi quando o Águia sobrevoou o Lago 1 que conseguiu apontar que de fato aquilo que a gente estava vendo aqui
de longe, que a gente achava que era uma vegetação, se tratava mesmo do corpo do rapaz que estava ali. Mas é válido a gente ressaltar o que acontece após a finalização dessa ocorrência junto ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros então finaliza esse trabalho e dá espaço ao trabalho então da Polícia Civil. O espaço está todo preservado, como a gente vê pelas imagens do Diego Souza, porque assim, aqui a gente tem toda essa visão, porque não podemos chegar, né, porque o trabalho da perícia vai ser feito, né, eles em breve estarão aqui para fotografar, o corpo ainda continua aqui, eles retiraram os populares que estavam nesse ponto, então toda essa área está sendo preservada para que em breve a perícia científica possa vir aqui fotografar toda essa área para tentar, inclusive, Nelson, identificar essa vítima. Mas para quem está ligando a televisão agora e quer entender a dinâmica de como aconteceu esse afogamento, nosso cinegrafista, o Diego Souza, ele vai mostrar para o nosso telespectador a canaleta, a área então em que deságua, né, a Murchidionce. Ela é cortada pelo córrego Aterradinho e bem naquela área é onde ele deságua na represa municipal. Ontem à tarde chovia muito forte aqui nessa região e esse rapaz então ele veio arrastado. Todas essas informações são informações preliminares e também de testemunhas de populares que vieram acompanhando ele pela Murchidionce e finalizaram então aqui na represa municipal. Então, após todo esse trabalho, né, essas horas de trabalho, inclusive do efetivo do Corpo de Bombeiros, eles finalizam então com a localização desse corpo desse rapaz. Não sei se a gente tem aí como rodar mais uma vez o exato momento em que o Águia, né, o policial que estava fazendo esse mapeamento junto com os mergulhadores, eles conseguem identificar. Vamos colocar mais uma vez para a gente ter esse momento aí na tela do nosso telespectador. Ele faz essa localização e aponta para os mergulhadores que estavam em um bote aqui no Lagum da Represa e eles conseguem então retirar posteriormente esse corpo, Nelson. Ô Yuri, vamos fazer o seguinte, porque a gente com certeza tem um desfecho da história, uma busca bastante intensa, como a gente comentou, mas nesse momento você sabe que nós temos várias pessoas que estão desaparecidas na região, inclusive na própria cidade de São José do Rio Preto. E quem nos assiste agora, com certeza sente uma angústia gigantesca, porque fica pensando, será que é? Será que não é? Então, eu imagino que, passados esses primeiros minutos agora, o Corpo de Bombeiros vai verificar se tem alguma documentação, alguma carteira, algo nesse sentido que possa levar à identificação. Entendo algo concreto, fique à vontade para voltar e, se não for possível voltar, manda essa informação para a gente através da redação que a gente volta aqui fazendo essa atualização. E antes da gente encerrar, eu queria primeiro parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros, porque é sim um trabalho cansativo, exaustivo, e a gente tem que lembrar o seguinte, está nesse período de chuva, a água está muito gelada, né? Com esse barro todo, dificulta a visão, todo o trabalho ali. Então, em primeiro lugar, parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros, do Águia, que ajudou nesse trabalho de localização, e parabéns aí a você, Diego Souza, aos outros repórteres que passaram após a sua passagem pela represa ontem, ao Diego Souza, ao Benedito Santos, que também esteve aí hoje pela manhã, a nossa equipe de jornalismo, porque jornalismo não é só agilidade, também é paciência, é aguardar o fato acontecer, e isso vocês fizeram muito bem, viu, Yuri? Qualquer novidade, você volta aqui, tá combinado? Combinado, Nelson. Sobre essa questão da identificação da pessoa, foi como eu disse, ainda a gente não tem nenhuma informação. O que foi encontrado, se o estilo dessa roupa, né, essas identificações ou até a fisionomia, a idade dessa pessoa, nada disso ainda foi passado pelas autoridades. Mas certamente, se tivermos essa informação, a gente retorna aqui no SP Record para informar o nosso telespectador. Combinado, então. Ao invés de uma despedida, fica um até breve. Se de repente você precisar voltar, está aberto o canal aqui mais uma vez. Parabéns pelo trabalho.